Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E conforme nós vimos falando já há muito tempo, a bênção de Deus não depende só de Deus, depende daqueles que creem em Deus. Não adianta você pensar que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você quer num passo de mágica. Não se iluda com isso. Deus não trabalha dessa forma. Deus não age dessa forma. Quando nós lemos lá em Isaías, quando Deus fala através do profeta Isaías, ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça. Quer dizer, Deus quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Mas não quer ser ouvido e deixado de lado e desdenhado. Ele quer ser ouvido e obedecido. É assim que ele se torna Senhor da gente. Ele só é Senhor daqueles que ouvem a sua voz e obedecem. Se você é servo, ou diz que é serva, ou serve a Deus, mas você não obedece à voz do seu Senhor, então você está enganando-se a si mesmo. E o título que você tem, seja de bispo, pastor, obreira, obreiro, pode ser o título que for, mas se por acaso você não obedece à voz de Deus, então você vai ficar de lado, você vai ficar para trás, você vai perder aquilo que ele tem prometido. Então ele diz assim: ouvi-me. Quer dizer, primeiro a gente tem que ouvi-lo. Ouvi-lo, obviamente, e atendê-lo. Ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça. Ele não está falando aqui para aqueles que seguem a injustiça, que seguem no pecado, que vivem uma vida desordenada, uma vida completamente desentoada com ele, com a palavra dele. Não, ele está falando aqui para as pessoas que seguem a justiça. Portanto, ele está falando comigo, ele está falando com você, que crê na palavra dele, que vai na igreja, que tem sido justo ou justa, ou uma pessoa correta e tal. Você que busca a justiça, quer dizer, você que anda de acordo, quer viver de acordo com a justiça. Então, você está buscando a justiça. Ele diz: ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Você está buscando o Senhor? Então ele está falando com você. Se você não o está buscando, então ele não fala com você. Ele está falando com aqueles que buscam a justiça. Então está falando com toda a sorte de crente. Toda a sorte de crentes incrédulos, ou melhor, aqueles que são desigrejados, seja lá o que for. Ele está falando com todos os que buscam a justiça e buscam também ao Senhor, que seguem a justiça e buscam ao Senhor. Aí ele fala assim, preste atenção: olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Ele está falando aqui para a gente lembrar do nosso início, de onde nós viemos. Está falando para nós, os que se consideram servos de Deus. Ele está dizendo: olha, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então você tem que olhar para si, de onde você veio, não esquecer do seu princípio humilde, simples,
Não esquecer. Aí ele continua falando: olhai para Abraão, vosso pai. Aí que entra o segredo de Abraão. No relacionamento de Deus com Abraão e Abraão com Deus, esse relacionamento é um modelo de relacionamento que Deus requer de mim com Ele, dele comigo e eu com Ele. É o mesmo relacionamento que Deus quer de você com Ele. Ele com você, você com Ele. Quer dizer, há uma parceria. Tem que haver uma concordância. Ele fala, nós ouvimos e obedecemos. Olhai para Abraão. Abraão, em outras palavras, é o meu servo pela qual você pode moldar a sua vida, estabelecer a sua vida. Veja como ele foi, veja como Abraão foi em relação a mim. Faça o mesmo e você será um filho de Abraão. É isso. Você será ou um filho de Deus. Você será como Abraão foi, abençoado. Ele foi a própria bênção. Aqueles que o odiavam, aqueles que o amaldiçoavam, eram amaldiçoados pelo próprio Deus. Aqueles que o abençoavam, eram abençoados pelo próprio Deus. Então, Deus está dando aqui um modelo de convertido, de crente, de fidelidade para com Ele. Então, preste atenção. Como eu disse inicialmente, não espere que Deus faça na sua vida algo mágico. Ah, você quer, Ele vai fazer. Não. Ele é o Senhor e você que é o servo ou a serva. Então, Ele fala, você obedece. Ele falou com Abraão, Abraão obedeceu. Então, é assim que funciona. Olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Como é que Abraão foi? Deus falou para ele, nós falamos essa semana, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. A partir do momento que ele obedeceu à voz de Deus, todas as promessas que Deus fez a ele, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, se tu uma bênção, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, de ti farei uma grande nação, enfim, engrandecerei o seu nome. Quer dizer, Deus prometeu 7 bênçãos, a bênção completa, perfeita para Abraão. Mas primeiro, Abraão teve que deixar a sua terra, deixar a sua parentela, a casa de seu pai. Ele teve que abrir mão dos seus primeiros amores. Ele teve que fazer isso. Então, amiga e amigo, não se pode seguir a Deus agarrado ou atado, apegado a nada nem ninguém. Você não pode seguir ao Senhor Jesus atado ou apegado com qualquer coisa desse mundo ou pessoa do seu relacionamento familiar, ou quem quer que seja. Ele tem que ser o primeiro. Esse é o perfil da pessoa que Deus abençoa. Eu digo sempre que Deus abençoe a todos vocês, mas o que eu quero que Deus abençoe, como que eu quero que você seja abençoado? Que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus, entendê-la e colocá-la em prática. Porque se você não fizer a sua parte, as promessas de Deus não têm valor para você. Não vão funcionar na sua vida.
Então coloque a sua parte, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.